tratar disfunção. É isso que nós tratamos. Por isso que nós temos esses resultados maravilhosos. Porque nós tratamos disfunções, tá? Muitas pessoas não entendem isso. Então, nós não tratamos patologias. Então, quando a gente trata disfunção, o que é tratar uma disfunção? É quando a gente equilibra, coloca em ordem todo aquele desequilíbrio no organismo do paciente que está gerando essa patologia que ele tem. Então, nós falamos, né? Eu dei exemplos lá, amanhã vocês vão ver muito mais. Na aula 2, eu dou exemplos da osteoporose, né? Como que a gente consegue tratar, a gente tem essa visão de tratar a disfunção do paciente, não a patologia. E aí, quando a gente trabalha com disfunção, esses problemas todos se resolvem. E aí a gente consegue amenizar a dor do paciente, a gente consegue equilibrar esses processos inflamatórios. É por isso. E eu sei que tem muita gente, tem muito profissional aqui ainda duvidando do poder da ozonoterapia, porque não conhecem a fisiologia do ozônio, não sabe como ele atua, não estudou a fundo a fisiologia. E eles não entendem que nós tratamos em cima das disfunções, em cima da fisiologia. Nós tratamos em cima da fisiologia da disfunção, tá? Esse é o nosso diferencial. E vocês também viram depoimentos, né, de pacientes, dos meus pacientes. Eu coloquei lá para vocês que tiveram resultados logo nas primeiras sessões. E, gente, ó, falando em depoimento, deixa eu contar uma coisa maluca. Quando eu falo que a ozonioterapia, ela se vende sozinha, é isso, ó. Esse paciente que vocês viram no vídeo lá da aula 1, eu fiz a aplicação nele no joelho, né? Então, eu já tinha ido em vários médicos, já tinha feito vários tratamentos fisioterápicos, né? Inclusive, ele estava fazendo fisioterapia lá, fisioterapia convencional, e não estava tendo resultados. E aí, ele fez uma aplicação no joelho. Ozônio não é mágica, tá? Mas assim, nós conseguimos entregar excelentes resultados, às vezes em uma única sessão. E ele joga bola, ele joga futebol. E aí, quando eu fiz a aplicação e ele saiu sem dor, foi assim incrível. Ele até fala assim: nossa, parece mágica, né? O que aconteceu? Ele começou a espalhar para o pessoal lá do futebol que ele tinha melhorado. Então, qualquer pessoa que machucava e tinha dor, ele me indicava. E as pessoas começaram a me procurar. Só que assim, elas queriam, né, resolver a dor na primeira sessão, em uma sessão. Então, você tem que explicar. Ó, eu tinha que explicar para todo mundo. Falar, ozônio não é mágica. Cada organismo reage de um jeito, dependendo de como está o estado metabólico desse paciente, né? Cada um tem uma resposta. Nós não podemos vender o ozônio como, fazer uma, duas sessões. Não, não é assim que funciona, tá? Mas tem pacientes que respondem muito bem. Aí, então, o pessoal começou a me procurar e a minha agenda começou a lotar por conta, a hora que eu vi minha agenda lotada com esse pessoal do futebol, né? Por quê? Porque quando a gente tem um resultado positivo, essa pessoa, ela vai sair falando de você e ela vai indicar e é uma sequência, sabe? Então, por isso, a ozonoterapia, ela se vende sozinha. Basta você ter um resultado maravilhoso que aquilo começa a expandir. Essa pessoa, ela vai indicar. Ela fala, é maravilhoso. E quando você comete erros também, né, que você não tem resultado, as pessoas também vão comentar. Não vai lá não, a pessoa, nossa, péssimo profissional, não dá resultado, tô fazendo lá, né? Então, as pessoas falam, só que a gente quer que essas pessoas falam bem do nosso trabalho, bem do nosso tratamento. Inclusive, hoje, eu estava conversando com uma aluna da minha formação, olha só, ela me mandou uma foto de uma paciente que ela estava atendendo. Eu montei o protocolo junto com ela, tá? Como ela é a minha aluna, nós sentamos e nós montamos um protocolo para essa paciente dela.
A paciente, ela tem dermatite atópica. Se vocês vissem o corpo dessa pessoa todo machucado, ela usa moletom em pleno calor para esconder as feridas. É no corpo inteiro, gente, é no corpo inteiro. Uma menina de 17 anos, super nova, já com esses problemas de saúde. Então, nós montamos um protocolo para ela e vocês precisam ver o resultado em 4 sessões. Ela fez 4 sessões nessa menina. Foi incrível. Ela falou assim para mim hoje, doutora, essa menina chegou aqui para mim hoje de top. Ela nunca usou top. A menina ia de moletom no calor. E ela tá tão bem. Depois eu vou ver se eu consigo pegar essa foto e mostrar para vocês. Ela ficou tão bem em 4 sessões. E aí a minha aluna postou lá no grupo, né, dos meus alunos da minha formação. Então eles não me deixam mentir. Meus alunos que estão aqui não me deixam mentir. Ela postou lá no grupo o resultado de 4 sessões. Aí sabe o que ela falou para mim? Olha, depois que eu postei essa foto dessa paciente, esse resultado que eu tive, um monte de gente começou a me ligar. Eu já marquei várias avaliações. Gente, ozônio é vida, isso mesmo, ozônio é vida. Vocês conseguem ter uma agenda lotada, ele se vende sozinho. Basta um resultado maravilhoso que você tem e que você posta. É assim que a gente começa, né? Postando esses resultados e as pessoas vão começar a te procurar. Gente, tem pessoas vindo de outras cidades tratar comigo. Eu moro num lugar que é longe para todo mundo, né? Tem gente de fora vindo tratar comigo. Então, olha só, que coisa maravilhosa, né? E a hora que vocês vão se dar conta, a agenda já está lotada, tá? Aí vocês viram também, nós falamos da história do ozônio, né? Que ele é utilizado já há muitos anos, não é de agora, não é algo recente. Claro, né? Esse método ele vem sendo aperfeiçoado, os tratamentos vêm se atualizando. Por isso que nós precisamos sempre, gente, estar estudando, tá atualizando, né? Porque o mercado tá vindo aí com coisas novas, técnicas novas, equipamentos novos. O mercado tá evoluindo e isso é muito positivo. Porque a gente, né, consegue conciliar vários tratamentos, entregar sucesso, resultado de sucesso para o nosso paciente. Então, nós não podemos parar no tempo. A gente tem que estar reciclando. A gente sempre tem coisa nova para aprender. Eu estou sempre estudando também, sempre. A gente não para. Sempre tem uma novidade no mercado. Né? Agora lançaram aí, até me mandaram, eu ganhei um presente. Lançaram cápsula de óleo de coco ozonizado com toque quântico. Ó que loucura isso! Ó que tecnologia! Azeite de oliva em cápsula ozonizado. Eu tô tomando. Me mandaram, Ozoniline mandou. Obrigada. Tô usando. Então, assim, nós temos que acompanhar. Eu tô usando para quê? Para saber se eu posso indicar para o paciente, se é um produto bacana, o que eu posso substituir com esse produto. A gente tem que estar sempre antenado, tá? E aí, gente, falando, né? Muitas pessoas vieram me perguntar da questão daquela paciente, né, que eu falei, que eu tratei na época. Porque muitos cursos que eu fiz no passado não me ensinaram nada sobre suplementação, não cogitavam. Então, olha como as coisas vão evoluindo. Por que a gente tem que se atualizar? Eles não falavam de suplementação, de alimentação, os protocolos eram engessados, né? Então, assim, aquela história que eu contei daquela paciente que teve problema, por quê? Eu não sabia, na época, eu não sabia nada disso, nada. Por isso que ela teve complicações. Então, eu ralei muito,
Eu estudei muito, eu investi muito para saber tudo que eu sei. Naquela época, eu não tinha uma pessoa para segurar na minha mão e falar assim: vamos, eu vou te ajudar, né? Eu tô com você. Olha, eu já passei por isso. Tô aqui para te ajudar a não quebrar a cara. Eu não tive isso. Sabe como que eu aprendi? Quebrando a cara. Eu aprendi cometendo erros. Que foi o que aconteceu. Eu vou explicar, porque muita gente vai me perguntar depois a relação do ozônio, né, com esse caso aí. Eu vou explicar. Mas, gente, eu aprendi, ó, quebrando a cara. E hoje eu tô aqui justamente para pegar na mão de vocês, para orientar vocês, para vocês não cometerem os mesmos erros que eu cometi. Porque eu não tinha esse conhecimento, porque não me foi passado. As pessoas nunca me falaram de suplementação, eu nem sabia o que era a importância disso. Eu nunca tive uma aula de modulação intestinal. Se vocês vissem o que é isso, que aula maravilhosa, quando você entende do intestino. Nós vamos falar muito disso nesse workshop. A coisa muda, tá? Então, é isso que eu quero, é por isso que eu tô aqui, gente, para ajudar vocês, para vocês não quebrarem a cara. E se eu tô fazendo tudo isso que eu tô fazendo, é para ajudar vocês, tá? Aí falando então dessa história dessa paciente que teve complicações, eu já vou responder então as perguntas que vocês me fizeram, né? Então eu falei que ela era diabética e quando eu fiz a aplicação de ozônio nela, ela teve hemorragia, tá? Por que que isso aconteceu? Na verdade, ó, o paciente quando ele tem diabetes, ele vem acompanhado de várias outras disfunções, tá? Então nunca é só diabético. Então, às vezes, esse paciente diabético, ele pode ter neuropatias, ele pode ter visão embaçada, impotência sexual, as feridas, né? O pé diabético. Então, às vezes, você está fazendo anamnese lá para o seu paciente, e às vezes ele fala, ele relata, olha, eu tenho impotência sexual, por exemplo. Então, desconfie, seu paciente pode ter diabetes e não sabe, pode estar fazendo um quadro de resistência insulínica e não sabe, mas você tem esse dever de avaliar, tá? E aí, esses pacientes também que têm resistência insulínica, normalmente eles vêm acompanhados de hipertensão, ácido úrico elevado, ovário policístico, enfim, tá? Então, o que aconteceu com essa paciente? Ela tinha diabetes, ela tem, né? Porque ela tá viva, gente, ela tá bem, tá? Ela tem diabetes, é uma paciente hipertensa. E aí ela tinha dor nas costas, na minha tentativa de ajudar ela, e sem esse conhecimento que eu tenho hoje, né, que eu penei aqui para conseguir, eu fiz uma aplicação, um protocolo engessado lá que me deram, então para pessoas que têm dor na coluna, você faz isso, nessa dose, nessa concentração, nesse volume, e beleza, eu fiz. E aí ela teve hemorragia nasal, por quê? Porque eu não sabia, ninguém nunca me falou, né, naquela época, que o ozônio, ele atua como um desagregante plaquetário. Então, essa paciente minha, ela tomava, né, anticoagulante. Então, nós temos que tomar muito cuidado em pacientes que tomam anticoagulante, porque ozônio faz desagregação plaquetária. Por isso que ele é excelente no tratamento e prevenção de tromboses. Só que, na época, não sabia, eu usei concentração alta e essa paciente acabou tendo hemorragia nasal, tá? Essa é a explicação para todo mundo que me perguntou. Então, olha lá, eu também falei para vocês que o ozônio ele já foi liberado, né, pelo Ministério da Saúde, pelo COFITO. Por quê? Porque é uma técnica com segurança comprovada, reconhecida, já é utilizada em vários países. Vocês viram lá na aula, vários países já utilizam. Lá em Cuba, o sistema público de saúde deles utiliza ozonoterapia. O paciente chega lá, ele vai fazer ozonoterapia. Tá? Porque é uma terapia barata para eles, é uma terapia de muito resultado.
Ele pode ser aplicado em diversas vias, nós podemos administrar por diversas vias. Vou falar disso tudo na aula 2, as vias de administração. Vocês vão aprender tudo isso lá, tá? E reforça a questão de ser uma molécula natural. É um tratamento natural. Então, olha só, nós fisioterapeutas, nós podemos utilizar todas as vias de administração, desde que sejamos capacitados, tá? Aí as pessoas perguntam, mas até os injetáveis nós podemos fazer? Sim, nós podemos, desde que sejamos capacitados para isso. Tem muitos fisioterapeutas que se sentem inseguros, né, para fazer as vias sistêmicas, tem medo de puncionar uma veia. É normal, por quê? Porque nós aprendemos isso na faculdade. Então, por isso, nós precisamos ter essa capacitação. E você não precisa ter medo, tá? De puncionar uma veia. Isso tudo é treino, gente. Isso tudo é conhecimento. Se você aprende, se capacita, você aprende a fazer tudo direitinho, não tem erro, não precisa ter medo. E como tudo na vida, a primeira vez que a gente faz, nunca dá certo, né? Então a gente precisa ir treinando. Primeira vez nunca sai certo, mas com a prática a gente vai aperfeiçoando. É que nem dirigir carro. Nossa, primeira vez que eu fui tirar a carta, meu Deus, o carro morria, tudo acontecia. Eu não conseguia fazer rampa, não sabia nada. E depois a gente vai treinando, e a coisa fica fácil. E aí é automático, hoje é automático, a gente não pensa mais para dirigir. Então tudo é prática, a gente precisa aperfeiçoar. E vocês precisam treinar muito punção de veia, tá? E sabe o que eu fazia? Eu furava meu marido, coitado do meu marido. Às vezes o bracinho dele ficava todo roxo, né? Porque eu tentava funcionar, às vezes não conseguia, aí no outro dia eu ia lá com calma de novo, tentava de novo, voltava nas aulas, assistia a angulação certa da agulha, como que faz, tudo certinho para não correr risco. E aí de tanto treino, aquilo vai ficando automático, tá? Então, assim, não precisa ter medo. Tem muita gente que vem perguntar sobre isso, né? Então, já estou respondendo também. Tudo é prática. Aí eu dei também uma introdução sobre a importância da suplementação. Gente, ó, as enzimas antioxidantes, elas precisam de cofatores, de vitaminas e minerais para exercer suas funções, tá? Então, de nada adianta eu ir lá com meu ozônio maravilhoso, vou lá ativar, né? Aplico ozônio, ativa essas enzimas antioxidantes. Se elas não estão trabalhando adequadamente, elas não têm os cofatores de vitaminas, de minerais que elas precisam. E aí vocês acham que o resultado do seu tratamento de ozônio vai ser o mesmo? Você vai conseguir entregar 100% desse ozônio para o seu paciente? Não vai. Essas enzimas, elas precisam de cobre, de ferro, manganês, selênio, ácidos graxos. E outra coisa, de nada adianta você fazer lá a insuflação retal no seu paciente se você não suplementa o seu paciente com probióticos. Vocês não podem esquecer que o ozônio, ele é uma substância oxidante. Ele vai oxidar ali no reto também. Então, vocês precisam associar os probióticos quando vocês fazem insuflação retal no paciente de vocês. Porque, às vezes, aí o que acontece? O paciente está lá fazendo tratamento e ele fala assim, mas eu não melhorei. Por quê? Porque você não está fazendo o protocolo certinho. Você está oxidando aquele paciente e não está reestruturando ali a microbiota dele. Então, a gente tem que se atentar, porque às vezes uma simples coisinha, gente, uma simples coisinha, faz total diferença no nosso tratamento. A suplementação é a cereja do bolo. E esse foi o meu grande achado.
Quando eu não suplementava o paciente, na época lá que eu não sabia nada de suplementação, eu até tinha resultado com ozônio. Não vou mentir, falar que não. Eu tinha, mas o resultado era pouco, o resultado era demorado. E aí foi quando eu comecei a associar a suplementação, foi quando eu comecei a ter resultados mais rápidos e duradouros com a ozonoterapia. E eu vou falar disso, eu vou falar de suplementação na nossa terceira aula. Por isso vocês não podem perder, tá? E outra coisa, já falando, eu fico aqui dando spoiler para vocês, mas eu vou falar. Tem gente que fala assim: doutora, mas eu faço ozônio direitinho, eu suplemento meu paciente. Aí eu pergunto assim: tá, mas aí você está suplementando o seu paciente com o quê? Vamos lá, vamos ver como é que tá esse protocolo. Aí a pessoa fala assim, profissional, eu tô suplementando ele com vitamina D, magnésio e umas coisinhas aí. Ou sei lá, tá suplementando com alguma coisa. Gente, se vocês perguntarem para os meus pacientes como que é a suplementação deles, tem 2, 3 folhas de suplementação. Não adianta suplementar com negócio, você precisa de todos os cofatores de vitaminas, de minerais, você precisa entender a patologia do seu paciente, fazer uma bela de uma anamnese, entender o que está acontecendo para você suplementar. Mas quando eu falo suplementar, não é dar uma dosinha, vou dar uma vitamina D, vou dar. Não! Eu vou dar um exemplo aqui para vocês do que eu estou falando, tá? Olha só. O profissional ele vai lá e suplementa, então, o paciente com a vitamina D. Só que quem que transporta a vitamina D no nosso organismo? A vitamina K2. Então, não adianta eu suplementar só com vitamina D. Porque quem transporta a vitamina D é a K2. E aí o paciente está lá, né? Se entupindo de vitamina D. Só que essa vitamina D não está fazendo efeito desejado, porque ela não está sendo distribuída para onde ela precisa. Aí o paciente vai falar assim: tô tomando essa vitamina aí, não tá resolvendo de nada, tô gastando dinheiro. Não resolve. Não funciona. Não funciona por quê? Porque o profissional não fez a suplementação correta. Se a vitamina K2 que transporta a vitamina D, que leva ela para onde ela precisa ir, por que você não suplementou? Você tem que entender de suplementação. Não adianta dar uma coisinha ou outra para o paciente. E outra coisa, essas vitaminas são lipossolúveis. Elas precisam de gordura boa para poder fazer absorção. E aí, o profissional esquece de suplementar lá com ômega 3. Só dá. Entope o paciente lá de vitamina e esquece. Esquece do ômega 3, por exemplo. Vocês estão captando, gente, esse raciocínio? Que não é simples. Não é simples. Falar assim, eu vou suplementar. Aí, várias pessoas mandaram para mim essa semana. Doutora, eu tô fazendo protocolo de ozônio, não tô tendo resultado. Aí, a hora que eu pergunto para essa pessoa, o que você está fazendo? O que a pessoa, o profissional, deu para você tomar? Só passou isso aqui, ó, vitamina D e o magnésio, não sei o quê, e tá bom. Não tá bom, tá incompleto. Tá incompleto. E é por isso que não tem resultado. Não é assim que a gente faz suplementação. E eu vou falar tudo disso lá na aula 3, tá? Então, gente, tudo que as pessoas querem hoje na vida dos nossos pacientes, né? É não ter que fazer cirurgias, que é um procedimento de risco, é um procedimento invasivo. Essas pessoas, elas não querem mais ficar se entupindo de remédio, gastando dinheiro com isso. Então, hoje, a busca por terapias alternativas está muito alta. As pessoas estão procurando cada vez mais por essas terapias alternativas. Então, por isso que eu falo que agora é a hora de você sair na frente aí no mercado de trabalho com ozonoterapia, tá? Nós temos já muitos profissionais integrativos, fisioterapeutas, médicos, dentistas, nutricionistas,
farmacêuticos. Então, nós estamos vivendo uma era de terapias integrativas. As pessoas não querem mais viver sem qualidade de vida. E aí também, gente, muitas pessoas vieram me perguntar como que elas fazem para cobrar. Cobrar usando terapia. Porque elas falam assim, o paciente quer fazer por plano de saúde. O plano de saúde não cobre. E aí eles ficam reclamando o valor, não quer pagar. Então, eu sempre digo o seguinte, você precisa cobrar o preço justo para você e o preço justo para o seu paciente. Assim como na fisioterapia convencional, gente, eu conheço pessoas que cobram R$ 30 uma sessão de fisioterapia, pelo amor de Deus, e domicílio ainda. A pessoa gasta gasolina, cobra R$ 30. E eu conheço profissionais que cobram acima de R$ 100 uma sessão. Então, o que difere esse valor, esse profissional, não é o tempo de mercado dele, nada disso. Não é porque você é um recém-formado que você vai cobrar esse valor de R$ 30. Você precisa valorizar o seu trabalho. O que difere esse valor é a valorização que o profissional tem dele mesmo, do estudo dele, do conhecimento dele. O que importa é o seu conhecimento. Porque quando você tem conhecimento, você tem resultados. Não é assim? Por exemplo, você vai lá no profissional. Tô doente, vou procurar um profissional. Achei um profissional na internet. Nem conheço a pessoa. Não conheço, achei na internet, né? Olha lá, eu tenho ex-professores que cobram R$ 15 para atender a domicílio. Meu Deus, gente, está desvalorizando muito a nossa profissão. A gente sabe, vocês sabem que a gente não pode cobrar menos de R$ 60 um atendimento de fisioterapia. Tem gente aí, cobrando 15, R$ 30. Aí não dá, né? Então aí também tudo depende do resultado que ele entrega. Que tem gente que está cobrando aí, por quê? Porque não entrega resultado. É aquela pessoa que vai fazer 40 sessões e não vai melhorar. E acha que está pagando barato R$ 15, né? Então, olha lá, você foi nesse profissional, achou na internet, eu não sei, não conheço, porque a maioria é assim, né? Às vezes, estava passando aqui, eu vi a fachada, resolvi entrar, beleza. E aí, quando você trata esse paciente bem, primeira coisa, a gente tem que saber tratar bem o nosso paciente. Quando você faz uma bela de uma anamnese nele, você explica todo o caminho que o seu paciente precisa percorrer para ele se livrar do problema dele. O que acontece? Você está passando confiança para o seu paciente. E aí, quando você passa confiança, a pessoa fecha com você. Ela fala assim, nossa, essa pessoa falou muita coisa, confia, né? Passou confiança, ela sabe do que ela está falando. Eu vou fazer o tratamento com ela. E faz. Eu nunca perdi paciente que chegou na minha clínica, às vezes nem me conhecia, não sabia nada. Me achou na internet, ouviu a plaquinha da clínica, entrou lá. Nunca perdi um paciente. Falei assim, depois eu volto. Não, o paciente fecha na hora. Porque você mostra o seu conhecimento para ele. Ele se sente confiante.